Pessoal, nós vamos resolver uma questão de adição e subtração de árvores, tá? É uma cotangente de 165 graus. Uma cotangente de 165. A cotangente é o inverso da tangente. 1 sobre a tangente. Então, nós vamos calcular a tangente de 165. Porém, para nós calcularmos a tangente de 165, nós vamos fazer a tangente de 180 menos a tangente de 165. Por que nós aplicamos isso daí? No círculo trigonométrico, nós temos o seguinte: nós temos aqui 180 graus, aqui 270, 360, aqui é 90 graus e zero. Vamos colocar um F, o P e o F. Para chegar a 180, o F significa quanto falta. Para ângulos que estão aqui entre 180 e 270, a gente vai falar o quanto passou de 180. Se fosse um ângulo de 205, ele seria equivalente a um ângulo de 45, porque de 180 para chegar no 225, passou quanto? 45, certo? Então seria a mesma coisa. Porém, nós queremos o ângulo de 165, que está aqui. Ó. Então, o ângulo de 165, quanto ele falta para chegar no 180? Seria 180 menos 165, né? Que é 15. Então, quanto que ele falta para chegar no 180? 15. Então, nós teremos aqui que a tangente de 15. Porém, tem uma outra coisa que precisamos observar. A tangente no primeiro e no segundo quadrante é positiva. No primeiro e no terceiro quadrante, ela é positiva. No primeiro e no terceiro. E no segundo e no quarto, a tangente é negativa. Certo? Porque aqui a reta cresce, né? E aqui a reta decresce. Certo? Porque a tangente, ela passa tangenciando, raspando aqui, do lado de fora, nosso círculo trigonométrico. Então, nós temos que calcular isso daqui. Ó. 1 sobre tangente de 15 graus. E, para chegarmos na tangente de 15 graus, nós vamos aplicar a soma de árvores aí. Soma e subtração de árvores. Por quê? A tangente de 15 pode ser reescrita desta maneira. O tangente de 30 menos tangente de 45 menos tangente de 30. E aí ela entra essa fórmula aqui, onde a adição e subtração aí de árvores de tangente é a tangente de A menos a tangente de B dividido por 1 mais a tangente de A vezes a tangente de B. Certo? Então, ela está da seguinte maneira. Quem que é a tangente de A? A tangente de A está aqui, 45. Tangente de B é o 30. Então, a partir de agora, nós não vamos colocar e substituir aí 1 dividido por tangente de A, que é 45, menos tangente de B, que é 30, dividido por 1 mais tangente de 45 vezes tangente de 30, aonde a tangente de 45 vale 1. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. 1 mais a tangente de 45, que é 1 vezes raiz de 3 sobre 3. Então, vamos ficar com 1 sobre
1 menos raiz de 3 sobre 3, dividido por 1 mais raiz de 3 sobre 3. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Aqui, ó, aplicaremos o MMC. Então, vou ficar com este 1 aqui, ó. A gente pode eliminar, porque ele vira isso. E aqui, a gente inverte, vira uma divisão de frações, né? Esse aqui vai subir e esse vai descer. Então, ele fica dessa maneira aqui, ó. Eu vou ficar com 1 sobre 1 mais raiz de 3 sobre 3, dividido, olha, o que estava em cima, ele vai descer, ó, menos raiz de 3 sobre 3. Então, a gente fica só com isso daqui. Só que aqui a gente tem o MMC, né, ó, que a gente vai dividir e multiplicar, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, nós vamos ficar com isto e isto. E aqui é a mesma coisa, né? Divide e multiplica. Então, nós teremos isso menos raiz de 3 sobre 3. Aqui, a gente já simplifica, porque ele vai virar uma inversão também. A divisão de fração, ele vai inverter e vira a multiplicação, a gente acaba simplificando, né? Dividindo. Então, a gente já pode, então a gente fica com isso daqui, ó. E o que é esse valor? Isso aqui é a tangente. A tangente de 15, né? Então, é a tangente de 15, certo? Tangente de 15 graus. Só que nós precisamos calcular isso daqui, ó. 1 sobre a tangente de 15. E tem uma outra coisa. A tangente de 65, que é a que nós estávamos procurando aqui, ó, ela ela está neste arco, no segundo quadrante, ela é positiva, ela é negativa, perdão, ela é negativa. A de 15, que nós achamos que tem o mesmo valor, ela está aqui no primeiro quadrante, onde é positivo. Só que se ela é negativa aí, a de 165, que é a que nós queremos procurar, mesmo ela tendo o mesmo valor, só que com o sinal invertido aqui, né? Negativo. Então, sinal negativo, não podemos esquecer dele. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 3 mais raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3, certo? Esse sinal de negativo aqui, ó, da fração, a gente deixa ele só no numerador. Então, ele fica com isso daqui, ó. 1, esse menos o mais. Vai inverter o sinal de todos aqui, né? Então, vou ficar menos 3, menos raiz de 3, com 3 positivo e menos raiz de 3, certo? Só que agora ele inverte, o 3 sobe, e fica com menos 3 com menos raiz de 3. Então, estou com este valor aqui, ó, 3 menos raiz de 3, dividido por menos 3 menos raiz de 3. E aí, nós não podemos ter raiz no denominador. Então, a gente vai extrair essa raiz do denominador, aplicando a multiplicação para anular isso daí. Como que a gente anula uma raiz? Multiplicando por ela mesma, né? A gente multiplica uma raiz por ela mesma, a gente anula, né? Porque eu não consigo extrair a raiz quadrada de 2, mas a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2, né? Então a gente anula ela. Então eu vou ficar aqui, ó, menos 3 menos raiz de 3 menos 3 menos raiz de 3. Só que tem uma técnica aqui que a gente faz o seguinte. Esse sinal aqui, ó, a gente inverte só o sinal de onde está a raiz aí, né? Nós pegamos essa do denominador e repete ela aqui e aqui, ó, para a gente anular essa raiz aqui, ó. Nós vamos anular. Aqui é distributiva, né? 3 vezes menos 3, 3 vezes raiz de 3, e aí vai para a distributiva. Menos 9, mais 3 raiz de 3. Agora vamos usar aqui a raiz de 3, negativa. O negativo fica positivo, né? E menos raiz de 9.
Continuando aqui, menos por menos mais, menos 3 raiz de 3, menos por menos mais 3 raiz de 3, né? Aqui, ó, menos raiz de 3 vezes menos 3 é 3 raiz de 3, né? Para ver onde nós estamos aqui para nós perder. Então, agora, vamos para cá. Aqui eu vou ficar com menos 9 raiz de 3, 3 vezes raiz de 3 mais 3 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3, menos raiz de 9 é 3. A parte de cima aqui, vamos para a parte de baixo. 9. Aqui a gente anula, né? Que é o menos, o sinal invertido. Então ele some. E eu fico com raiz quadrada de 9 é 3. Então o que eu vou ficar? Menos 9 por menos 3, menos 12, mais 6, raiz de 3, dividido por 6. Então, nós chegamos aqui no resultado final, né? Olha lá, veio para cá, aqui, menos 12 dividido por 6, mais 6 raiz de 3, 6 significa raiz de 3, dividido por 6. Menos 12 dividido por 6, menos 2. 6 dividido por 6 é um só número. Então, chegamos aqui no valor final. Se quiséssemos colocar em evidência esse sinal de negativo, ele ficaria dessa maneira aqui, ó. Ó, eu tenho esse sinal de negativo, eu coloquei em evidência. Por quê? Menos aqui como mais ele fica menos, esse menos com esse menos fica mais. Então, o mesmo resultado, só que em evidência, né? Na questão do Enem, que caiu essa pergunta aqui, ela estava dessa maneira aqui, ó. A alternativa estava aqui, desse jeito, ó, menos 2 por menos raiz de 3, tá? Então, foi uma questão do Enem que caiu no prova. Então, é interessante, a gente, às vezes, na hora da correria, não chega no resultado final aí. Mas aqui o sinal estava em evidência, certo? Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir aí se gostou do vídeo.